Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, professoras e professores do Distrito Federal e em torno. Estamos aqui em mais um TV Simpro especial para falarmos do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que teremos aqui em Brasília um cortejo carnavalesco na esplanada dos ministérios. Estamos aqui com o prazer e a honra de entrevistar Vilmara. Vilmara é também professora da rede, da Secretaria de Mulheres, né, do sindicato. Isso. Obrigada, Vilmara. E estamos aqui também com a Thaisa. A Thaisa também é professora da rede e também da Marcha Mundial de Mulheres. Obrigada, Thaisa. Obrigada. Vamos conversar um pouco? Mulheres, obrigada. Estou aqui substituindo, mas com grande honra neste dia. Vamos falar um pouco dessa marcha. Vai acontecer o dia 8 de março aqui em Brasília e no Brasil, né, nesse ano. Vai ser logo depois do Carnaval. É isso, né? O 8 de março, esse ano, ele é depois do Carnaval. E por isso esse caráter de um cortejo, de uma coisa mais festiva, mas que também traz, né, na sua composição, na sua organização, a denúncia de tudo aquilo que a gente vem sofrendo. E aí, assim, é importante, antes de falar da nossa organização aqui no Distrito Federal, é pensar e sempre relembrar o significado dessa data, né, Thaisa? Que aí você pode colocar aí pra gente. A gente tem inserido na nossa cultura, que tem uma dificuldade muito grande de entender a representação das mulheres, uma cultura de no 8 de março a gente ganhar uma flor. O que não tem, adoro ganhar flor, não tem importância as mulheres terem um gesto de carinho. A questão é que não se reconhece que o 8 de março é um dia para relembrar a luta das mulheres, a luta que as mulheres têm para ter os mesmos direitos culturais, os mesmos direitos sociais e os mesmos direitos econômicos dentro do mercado de trabalho. O 8 de março ele se divulga para o mundo, desde a discussão na Internacional Socialista, de um dia de luta das mulheres. O que significa isso, por exemplo, para quem está em casa? Inclusive quero lembrar que nós temos o site do sindicato, né, do Simpro DF, que é o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Temos o site, estamos também ao vivo no Facebook, na fanpage do sindicato e na fanpage da TV Comunitária de Brasília. TV Comunitária de Brasília, e temos um Instagram também, @tvcom, e temos também o Instagram do 8 de março aqui do Distrito Federal, que é @8m_unificadasdf. Para quem está em casa, para quem está no Facebook, para quem vai assistir nós estamos ao vivo, mas esse programa também vai ser gravado. Explica pra gente mais miudinho o que é esses direitos, o que são esses direitos. Podem dar um exemplo pra gente. Estão ficando rareados desde 2016, quando o Brasil sofreu um golpe de Estado. Alguns estão sendo retirados. Mas a gente ainda luta muito para ter os mesmos direitos. As trabalhadoras que estão em casa e mesmo as professoras que trabalham em escola privada, de ter os mesmos direitos, mesmo trabalhistas. Ocupamos os mesmos cargos e nem sempre temos os mesmos benefícios relativos ao trabalho. A maior parte das brasileiras ainda trabalha na informalidade, principalmente as mulheres mais fragilizadas e as mulheres negras, sem ter os seus direitos trabalhistas garantidos. A gente tem a tripla jornada de trabalho. A sociedade brasileira ainda joga apenas na responsabilidade das mulheres o trabalho doméstico, os cuidados com os filhos, com os e idosos, isso com as pessoas não é doentes da reconhecido, família. né? Exatamente. E aí a gente está agora num debate muito importante com essa contra-reforma da Previdência, que é mais um direito que nós mulheres vamos estar correndo o risco de perder, né? Porque justamente falando dessa tripla jornada, a gente sabe que a mulher, ela trabalha muito mais, só que o trabalho da mulher não é reconhecido, é a chamada divisão sexual do trabalho. Então esse trabalho doméstico não tem o reconhecimento, logo não tem a remuneração devida. E aí, o que acontece? A mulher trabalha mais, no entanto, ela não tendo esse reconhecimento, ela acaba não acessando a previdência como os homens. Então, no nosso país, as mulheres acessam menos a previdência do que os homens, porque elas trabalham na informalidade, porque elas não conseguem
ter a carteira assinada por conta da gestação. Então, a iniciativa privada, passando aí o período da estabilidade que é concedido, que é direito, né? Aí demite e essa mulher é jogada na informalidade. Ela vai para um quiosque, ela vai vender um cachorro quente, para poder ficar perto de casa, cuidar dos filhos, cuidar das crias, deixar na escola, buscar na escola. E com isso ela acaba não contribuindo com a Previdência e não tendo direito a esse benefício na sua velhice, né? Coisa que os homens não, eles não passam por esse período da gravidez, da gestação, então eles têm uma estabilidade maior no emprego, né? Inclusive ganham mais, né? No mundo todo. Exatamente, paga-se mais para os homens em praticamente todos os serviços. Uma pesquisa de um certo tempo, aí acho que deve ter uns 5 anos essa pesquisa feita pela Unicamp, o único setor que as mulheres ganhavam mais do que os homens era no setor da construção civil. Porque ali as mulheres estão em maior quantidade como arquitetas, né? Uau. Então é o único setor. Nos demais, todos os setores econômicos da sociedade brasileira, as mulheres ganham menos, inclusive no serviço público, né? Onde nós somos a maioria. Porque no serviço público, na hora de você fazer uma prova, não existe aquela seleção que a iniciativa privada tem, né? É mulher, então eu vou preferir contratar um homem porque eu sei que esse homem nunca vai engravidar. E na iniciativa, no serviço público não tem isso, é uma prova, as mulheres passam e aí elas entram no serviço público. Mas chegando lá, elas não são convidadas a assumirem as chefias, elas não pegam os cargos comissionados, elas não pegam as secretarias, as subsecretarias. E aí quando você vai fazer a média dos salários das mulheres com dos homens do serviço público, as mulheres ainda estão com um salário diferenciado. Isso acontece em todas as áreas do serviço público. E na nossa categoria é um tema que é muito caro para a gente, porque nós trabalhamos diretamente com toda a sociedade, quando a gente pega as crianças e os adolescentes. E tem um reconhecimento tinha, né? Na nova proposta de reforma da Previdência não tem um reconhecimento do nosso trabalho. E nem da nossa aposentadoria, que é uma das que vai ser mais prejudicadas. A gente tinha um reconhecimento na Constituição de 88 de esse trabalho das mulheres que trabalham mais horas semanalmente. Então a gente gerava no final na aposentadoria uma aposentadoria mais cedo, o que nessa nova compensação, uma compensação por todo o trabalho doméstico, do não reconhecimento Exatamente. do trabalho doméstico, o que está sendo desconsiderado, embora a divisão sexual do trabalho continue a mesma. A responsabilidade e a cobrança dos cuidados com a sociedade ainda são em cima das mulheres. Uhum. E aí a questão da reforma da Previdência, no nosso caso, vai estar colocando as mulheres professoras para trabalhar mais 10 anos, né? Mais 10 anos aí, para poder ter direito a um salário que dê conta de manter esse padrão durante aí toda a sua carreira que ela foi, né, galgando, foi lutando. E eu acho engraçado que os formuladores da reforma da Previdência que se aposentaram super cedo, e nós temos uma quantidade gigantesca de professoras que saíram da escola normal e começaram a trabalhar aos 18 anos de idade. Uhum. Então contribuem há 40, 50 anos para a Previdência. Então, muito distante da realidade deles, que contribuíram 15, 20 anos. Então, quando a gente fala nessa questão dos direitos, é os direitos iguais em relação aos homens. E aí vem, né, o próprio vice-presidente da República vem falar, mas não é isso que vocês querem, os direitos iguais, por isso a Previdência, na primeira proposta, aquela que vazou, né, dizia que a idade de homens e mulheres ia ser equivalente. E para professores e professoras está sendo equivalente, vai ser com 60 anos para homens e mulheres. Então, desconsidera toda essa questão do trabalho. Então, por isso que a gente marcha também, entendeu? Porque se o Estado ainda não oferta a possibilidade de uma divisão sexual justa do trabalho, ainda não possibilita que o Estado seja também um Estado cuidador, porque a gente precisa de mais creches, a gente precisa de mais restaurantes comunitários, a gente precisa de mais lavanderias comunitárias, a gente tem uma pauta grande com o Estado brasileiro. E a gente defende, a gente luta por essa pauta. Então é nesse dia que a gente coloca isso na rua, né? E vai colocar de uma forma engraçada, mas a gente também quer colocar falando assim, olha, não tem como as mulheres engravidarem e os filhos serem apenas e única, exclusivamente responsabilidade delas, entendeu? E aí quando um filho não vai bem na escola, a sociedade fala, é culpa da mãe que não deu certo. Mas como que essa mãe é assistida? Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai entrar no mercado de trabalho para sustentar esse filho?
para poder dar uma boa educação para esse filho se ela não tem aonde deixar esse filho. Então ela fica numa sinuca de bico. Isso leva também a muitas situações de violência doméstica, né? A gente sabe disso, que a mulher que muitas vezes sofre violência doméstica, ela não está ali sofrendo porque ela é uma masoquista. Ela está ali sofrendo porque ela não tem outra alternativa para onde ir com suas crias. Então ela vai ficar ali dependendo economicamente desse companheiro. Que não dá nem pra gente chamar de companheiro, né? Uma pessoa que agride, que humilha, que pratica vários tipos de agressão. Enfim, ela fica convivendo com essa pessoa por uma situação, ela tá ali refém, né? Refém daquela situação de opressão. Então, esse dia é um dia muito importante. E aí a gente entra no histórico aqui do Distrito Federal, né? O Distrito Federal, e que também não está isolado do resto do Brasil, vem construindo esse 8 de março, o movimento feminista ele tem se fortalecido, né, nos últimos anos, na última década, e esse movimento vem construindo, percebendo a importância de unir as mulheres. Por isso que o nosso 8 de março aqui do DF é Mulheres Unificadas, é o 8 de março unificadas. E esse movimento é um movimento, para quem não entende, às vezes não tem informação de vários lugares, acontece no mundo todo, né? Acontece no mundo todo. O 8 de março acontece no mundo ou pelo todo. menos aonde, né, você tem aí assegurada a liberdade de expressão, Sim. né, das mulheres principalmente, né, os países ainda fundamentalistas, e aí esse é um debate que é muito caro para nós na educação, né. A gente teve todo um processo eleitoral que foi muito, os argumentos foram muito fundamentalistas, e a gente tem pessoas assumindo o poder público com esse argumento fundamentalista, que é esse argumento do fundamentalismo religioso, e aí a gente tem que olhar para esses países que têm fundamentalismo religioso nos seus preceitos constitucionais e ver como que as mulheres são tratadas nesses países, né? A gente como propriedade, né? São tratadas como propriedade, são tratadas como propriedade da família, e do pai passa para o marido, né? Isso, exatamente. Não é só uma simbologia de entregar a noiva, né? Isso. É uma propriedade mesmo. E a questão dos casamentos infantis, a questão dos casamentos infantis é a coisa mais absurda. Você vê menina de 11 anos casando com cara de 25, entendeu? E é naturalizado nesses países, nesses estados fundamentalistas. Deixando claro que existe o respeito à religiosidade das pessoas. A crítica que precisa ser feita é, por exemplo, um estado, como existem pessoas no Brasil hoje que têm alardeado esse tipo de ideologia, de o Estado brasileiro proibir a gente de falar da realidade da mulher, de proibir as escolas de usar a palavra gênero, de proibir que se debatam os diversos preconceitos como a homofobia, o machismo, a LGBTfobia. Como se isso não existisse. Como se não existisse. O Brasil é um dos países mais violentos contra as mulheres e contra os LGBTIs. E essas pautas todas que a gente está trazendo, elas vão aparecer no nosso 8 de março esse ano, vão aparecer sim de uma forma feliz, porque a gente... De uma forma lúdica, que né? a gente porque decidiu vai ser que sexta-feira depois do não carnaval. vai abrir mão da nossa felicidade, que não vai abrir mão da nossa irreverência, mas vai ser trazida dentro de uma forma de expressão política, que são os movimentos culturais, que também se expressam dentro dessas pautas. Então, a enorme quantidade de feminicídios que têm sido divulgadas pela grande mídia, e que é um número que não é o real, porque a gente não tem o número de assassinato das mulheres trans, porque não se existe uma preocupação de se gerar estatísticas com relação a elas. A gente não tem ainda estatísticas consolidadas no Brasil sobre as mulheres lésbicas. Então, isso vai ser trazido nas alas das LGBTIs. A reforma da Previdência, a desreforma da Previdência vai ser trazida numa ala. A questão de você ter um prisioneiro político, que é o Lula no Brasil, vai ser trazida. Indicado ao Nobel. Indicado ao Prêmio Nobel. O assassinato da forma mais horrível que foi feita com a Marielle vai ser lembrado. A gente está completando um ano de que ela foi assassinada e o governo do Rio de Janeiro não nos deu ainda a resposta do que aconteceu. Exato. Sim, existem diversos indícios que não estão resolvidos, e a gente precisa de uma resposta para o que foi aquilo que aconteceu há um ano atrás. Isso, e aí a gente tem também... Você estava falando do movimento em Brasília,
há uns anos que vem organizando, são vários coletivos, um abraço aos coletivos das mulheres, de vários sindicatos, de coletivos, várias instituições que estão organizando o 8 de março aqui no Distrito Federal. Isso, e aí a gente tem, então, desde 2016, a gente consegue fazer essa organização do dia, do 8 de março. Em 2017, nós fizemos um grande ato, acho que abrindo aí esse movimento de resistência ao golpe, né? Abrindo ali na Esplanada dos Ministérios. E no ano passado também não foi diferente, também conseguimos colocar o bloco na rua, né? Assim se a gente pode dizer. E esse ano a gente vai estar também trazendo, dentro das temáticas que a Thaisa já está levantando, a questão da luta pela reforma agrária. Né? Então, as companheiras sem terra também estarão presentes, as companheiras do movimento de atingidos por barragem, né? Que a gente tem visto aí esse processo todo de Brumadinho, e como que isso atinge nós mulheres, né? De uma forma muito específica. Avassaladora, exatamente. Né? As famílias, as terras, as casas, né? Exato. Todo esse desrespeito que o capitalismo tem com os povos, né? Das florestas, dos campos, dos rios, essa população que fica à mercê. População indígena. Então, todas essas alas vão estar representadas lá através dessas mulheres militantes. Então, vai ser um ato, assim, muito rico, muito bonito, e que é muito significativo nesse primeiro ano desse governo fascista aí do Jair Bolsonaro. Então, e na capital que a gente vai estar pisando. Então, pela primeira vez, o 8 de março, mais uma vez, vai estar colocando o bloco na rua para dizer não ao Bolsonaro, não às suas políticas racistas, fascistas, machistas, entendeu? Querendo apurar a situação de Marielle, porque tem os indícios de ligação aí do Flávio Bolsonaro com a milícia responsável pelo assassinato aí da vereadora. Então, tudo isso a gente quer colocar o bloco na rua e vai fazer essa denúncia. E a gente vai fazer um grande ato lá, perto da Alameda das Bandeiras, contra o feminicídio. Então, a gente vai trazer cruzes, vamos trazer a memória das mulheres do Distrito Federal que foram vítimas de feminicídio. E que são vítimas toda semana, né? Estão, né? Esse ano já são 4. Ontem eu estava comentando com uma amiga, e ela mora no Lúcio Costa, e um homem jogou uma mulher do primeiro andar. E quase que não ia preso, se não fossem as mulheres moradoras do prédio que falaram para a polícia: leve esse homem preso, leve esse homem daqui. Entendeu? Não, mas ela escorregou, ela não foi jogada da varanda, entendeu? Ela pulou, sei lá qual foi a desculpa que ele inventou, porque depois ele foi solto e ainda chegou ameaçando as mulheres do prédio, falando que ia, entendeu, fazer e acontecer. Então, é esse Brasil que a gente está vivendo. É esse Brasil e é esse Distrito Federal que a gente está vivendo. É uma situação de violência reverberando em todos os espaços da sociedade, e como se não bastasse. Como se não bastasse a questão da lei da mordaça. A lei da mordaça, que você tem que ficar calada, você não pode falar nada. E aí, sendo professora, como que você... como é que você não vai alertar se você recebe, a gente sempre fala disso, você recebe uma aluna ou um aluno que é vítima de violência doméstica na sua sala de aula. Você não pode falar de gênero, você não pode falar por que o seu pai ou o seu padrasto se acha no direito de bater na sua mãe, porque isso é uma cultura patriarcal que determina que o homem é dono e proprietário da mulher. Então, por isso que ela não pode ter vontade própria. A partir do momento que ela tem, ele vai lá e enche não ela pode ter de vontade própria, não pode usar a roupa que quiser, não pode sair a hora que quiser, não pode tem que ficar calado, relacionamento, não pode pôr fim ao relacionamento, que ela não se sente mais feliz ou não ama mais, enfim, que ela não tem o direito de escolher. E acho que o importante é que a gente da educação vê que o problema das diversas violências não é um problema que vai ser resolvido de forma militar, colocando a polícia dentro da escola, exatamente, colocando mais policiais na rua. O que a gente precisa é reconfigurar uma cultura que é opressora, que não é justa para todas as pessoas, que não é justa com a juventude, que não é justa com as mulheres, que não é justa com os LGBTIs, que não é justa com a periferia. A gente precisa reconfigurar essa cultura. E a gente reconfigura a cultura com carinho, amor e educação. Não é com mais violência, não é com repressão, porque a gente está caminhando para uma solução que foi do governo que tomou posse, de que a solução para qualquer coisa no país é gerar mais violência, é colocar arma em casa,
colocar a polícia dentro da escola. Essa não é a solução. Você não vai combater violência com mais violência, você combate problemas estruturais da sociedade mudando a sua estrutura. E a gente muda a estrutura com cultura e educação. É a mãe dentro de casa, ensinar que isso não... A mãe e o pai dentro de casa, ensinar que isso... É porque a figura amorosa somos nós mulheres mesmo. A mãe e o pai dentro de casa, ensinar que isso não é certo. A criança crescer num ambiente que seja justo, não opressor. Para que ela, quando se forme um adulto ou uma adulta, se forme uma adulta que não reproduza diversos tipos de preconceito e de opressão, porque não dá para a gente esperar que a gente vai ter uma sociedade que seja menos violenta, onde a gente só constrói a violência, onde a gente não desconstrói essa cultura de violências, de preconceitos. E aí a gente que está na escola precisa falar disso. E ignorar que existe o problema, proibir de se falar o problema, não resolve. O que resolve o problema é a gente discutir, conversar, encontrar alternativas, caminhos. Valorizar os professores, porque aqui em Brasília, inclusive, é um dos poucos estados do Brasil que o professor tem um salário maior do que a média, né? E a gente tem uma jornada boa de trabalho, que a gente consegue trabalhar regência num turno e trabalhar a coordenação em outro, né? Então, essa estrutura que é luta... Que é luta categoria. De um sindicato forte, né? Exatamente, que isso tudo foi luta. Nenhum governo chegou pra gente e deu isso de bandeja. A gente que sempre... O pessoal até critica, mas vocês só fazem greve por salário. Não, a gente faz greve por melhorias nas condições de trabalho, sim. E a jornada que a gente tem é conquista dessa categoria. E que beneficia as mulheres da educação, porque a gente tem um momento de estar na nossa casa, junto com a nossa família, fazendo aquilo que a gente entende que deve fazer, entendeu? Numa jornada completamente diferenciada. É a luta pelos direitos humanos, né? Um abraço para o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de Brasília, do Direito Achado na Rua. Eu fiz uma matéria com ele na pós-graduação, porque ele tem um livro que fala a luta dos direitos humanos. Não foi uma luta que os homens brancos se reuniram e falaram, olha aqui os direitos humanos maravilhosos. Foi uma luta de movimentos sociais, que ele inclusive tem uma linha de pesquisa do Direito Achado na Rua, de muita luta, de muita história, de muita morte e muita luta no parlamento. Inclusive comemoramos dia 24, não foi agora de fevereiro, do voto, né, da feminino, exatamente, o aniversário do voto feminino no Brasil. O aniversário do voto feminino no Brasil, muita... com certeza. Com muita luta, né? Tudo da gente é com muita luta, né? E aí esse chamado é até um chamado para a categoria perceber assim, eu não vou lá pro 8 de março, isso aí é bobagem. Por quê? Porque você, às vezes, está num lugar de conforto, eu já tenho meu emprego, eu consigo trabalhar, eu já consigo pagar por um monte de situações da minha vida e não consegue perceber que não é há 100 anos atrás, não. Há 20 anos atrás. As mulheres não tinham esse direito. Há 20 anos atrás, essa escolha que você faz do cabelo, da cor, da saia, da roupa, coisas simples e coisas óbvias que a gente não tem o direito de questionar se uma mulher vai vestir ou não, eram questionados, entendeu? Eram desrespeitados, era chacoteado. Então, coisas simples e que mulheres tiveram que muitas vezes peitar homens machistas e falar, não, vai ser assim, entendeu? E é assim que a gente vai construir a nossa história, com a gente escolhendo como que a gente quer ser. E isso não foi fácil. Para as primeiras mulheres, pensem bem, as primeiras mulheres que entraram no movimento grevista, né? E que tomavam porrada, porque morreram queimadas, entendeu? E entravam no movimento grevista em condições de trabalho muito piores que as nossas, eram assediadas, eram estupradas, engravidavam dos seus superiores, das suas chefias, que para que elas permanecessem... Não tinham férias, não tinham descanso. Então, esse grupo de pessoas que lutaram no século passado, no século retrasado, mostra que as conquistas, elas não vêm de graça, né? São conquistas. E a gente não pode baixar a guarda agora. Até porque estamos vivendo um momento de que as conquistas não são mais conquistas, são questionáveis. Exatamente. Todos os nossos direitos que estavam garantidos pela Constituição de 88 estão sendo revistos. E aquilo que a gente não lutar, a licença maternidade de 6 meses, que foi conseguido no funcionalismo público, que nem o funcionalismo privado conseguiu, que é o direito à amamentação. Isso são direitos que as mulheres conseguiram
que não estão sendo mais reconhecidos, que o novo governo eleito não reconhece. Muito pelo contrário, a gente tem diversos questionamentos públicos feitos pelo atual presidente sobre os direitos das mulheres, dos quais ele não reconhece. Então, não é uma questão só de reconhecer a luta que nossas mães, nossas avós fizeram. É de reconhecer que se a gente não lutar, a gente vai voltar... lutando. Se a gente não continuar lutando, a gente vai voltar para o mesmo lugar. A gente precisa garantir que o que nós temos hoje a gente não perca. E precisa lutar para a ampliação dos nossos direitos, porque não é justo que a classe trabalhadora e os que ganham menos no país sejam responsáveis para pagar a conta do rombo que não foi a gente que fez. E nem de uma crise que não somos nós que fazemos. De empresários que não pagam a Previdência. E a luta da Previdência é um exemplo disso, né? A gente vai para as escolas e as professoras falam, eu não vou dar conta de trabalhar até os 60 anos. Eu falei, também não. Agora, se a gente já está com esse discurso de derrotadas, a gente vai perder. A gente tem que entrar. Não vamos perder. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu sei que eu quero agradecer a Vilmara, quero agradecer a Thaisa, quero agradecer ao Sindicato dos Professores e todas as entidades também, aos vários coletivos de mulheres que estão organizando e compondo o 8 de março aqui no Distrito Federal. Quero convocar você, mulher, você trabalhadora, você estudante, a sua presença é muito importante para nós. Vamos nos planejar na sexta-feira, depois do Carnaval. A concentração vai ser às 4 horas no gramado da rodoviária do Plano Piloto, com saída para a esplanada, né, para o Congresso Nacional, para a Alameda das Bandeiras, às 6 horas. Independente de qualquer outro evento que esteja acontecendo, que nós não falamos aqui, mas o importante nesse dia que o Distrito Federal esteja unido, que as mulheres do Distrito Federal estejam unidas nesse dia com a sua presença. A sua presença é importante. Se organize, vamos para a marcha, vamos para o cortejo carnavalesco no dia 8 de março, aqui de 2019, aqui no Distrito Federal. Quero agradecer a TV Comunitária, agradecer a você que está em casa, curte a nossa página, a nossa fanpage. Qualquer outra informação tem o site do Sindicato dos o Sindicato dos Professores, Simpro-DF, e o site também da TV Comunitária. Nós temos Instagram e o Instagram do 8 de março, @8m_unificadasdf. Vamos com a gente, vem mulheres, vamos participar. Os nossos direitos importam. Juntas somos fortes.